A gente está com uma outra telespectadora, ela não quer ser identificada, né? Mas ela quer fazer uma pergunta para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Privilégio ter você conosco, querida. Amém, prazer meu. Você tem uma pergunta para fazer para os pastores? Sim, pastor. Eu tenho uma casa e, assim, eu pensei em vender essa casa. Eu vivo com uma pessoa e eu pensei, assim, eu falei em vender. Só que meus filhos, assim, no instante, meus filhos concordaram de eu vender, mas desde o momento que ele entrou no meio, meus filhos não aceitaram ele entrar no meio da venda. Não aceitamos. Isso é entre eu e minha mãe. Aí, assim, trouxe uma certa confusão entre ele e meu filho. Aí estão 5 meses. Aí ele acha que eu deveria ter defendido ele durante a discussão entre ele e meu filho. Eu preferi calar, porque eu fiquei assim, fiquei sem saber, eu não poderia ficar nem do lado dele, nem do meu filho. Eu preferi calar e ficar ouvindo, para não surgir mais assim, não haver mais confusão. Eu não poderia ficar nem em favor dele, nem do meu filho. Então eu deixei eles discutirem. E tem 5 meses isso. E de vez em quando ele está jogando na minha cara que isso esfriou um pouco o nosso relacionamento dele comigo por esse fato de eu não haver defendido ele naquele momento. Eu deixei meu filho falar o que quis com ele, não defendi. Aí eu expliquei para ele, isso é para que, assim, eu não entrei no meio da conversa de vocês, para não surgir dar mais problema. Então eu preferi ficar calada, não ficar nem a favor de você e nem dele. Certo. Então ele acha, assim, que eu tenho que vender minha casa, sabe? E assim, e colocar os meus filhos, são 3 filhos, e colocar os meus filhos, falar, vai alugar para outro lugar para vocês viverem, e eu vender a casa e tirar meus filhos, que são 3 moradias. E eu não concordo, pastor. E eu preciso que o senhor me ajude. Sabe? Certo. Me responda sobre isso, porque eu estou na situação assim. Ele realmente ficou diferente comigo depois disso. Sabe? Vive jogando na minha cara com os filhos. Meus meninos são muito, assim, não tem uma educação. Assim, entre nós dois, tá uma coisa muito ruim. E eu não sei o que fazer, porque eu não posso ficar contra meus filhos, que eu criei desde pequeno. Eu criei sozinha meus filhos até casar, todos eles. E meus filhos todos servem ao Senhor Jesus, são meninos super educados. Mas ele não sei, ele não, depois desse negócio dessa casa, para ele, meus filhos não prestam, meus filhos, sabe? E é muito difícil, tá uma situação difícil. Por favor, eu preciso que você me ajude. Eu queria só fazer uma pergunta para a senhora, antes de desligar e a gente poder responder. Essa casa, ou seja, onde a senhora mora, os seus filhos têm casas também no mesmo lote, é isso? Sim, pastor, mesmo lote. Eles moram todos no mesmo lote que a senhora tem a casa. Sim. Certo. São 3 filhos que a senhora disse, né? Uhum. São 3 filhos que a senhora tem? Sim, são 3 filhos que eu tenho. E os 3 são casados e moram no mesmo lote, cada um na sua casa lá. Né? Sim, tem a minha casa embaixo, o outro mora em cima. Entendi. E tem o outro que mora nos fundos. Certo. Tá, e a senhora hoje está casada com que não é o pai dos seus filhos? Sim, isso, que não é o pai dos meus filhos. Certo. E ele quer que a senhora venda a casa, é isso? Vendo a casa. Certo. Ele é cristão também? Sim. Ok. Certo. Então tá bom. Querida, eu quero te agradecer por você, né, compartilhar conosco aí a sua história, né, pedir para você continuar assistindo aí pela televisão, que os pastores, nós vamos estar conversando aqui
sobre o seu caso. Deus abençoe, tá? Amém. Amém. Beijo. É situação delicada, né? Porque é muito mais, num certo sentido, até jurídica do que até um aspecto assim ético, né? Mas assim, na realidade fica uma situação complicada, porque na realidade hoje seus filhos moram nessa casa, nesse lote, né? E eu, pelo que eu entendi que a senhora falou, que o seu atual companheiro, né, esposo, quer que seja vendido para que os seus filhos então tenham a vida deles separada e ele possa ter a casa só com a senhora e morar num outro lugar e eles viverem a vida deles. Muito bem. Dentro da minha perspectiva, assim, num certo sentido, ele pode ter razão, né, para ter a senhora ter a sua vida, né, e cada um dos seus filhos que casar tem a vida deles. Quando mora tudo no mesmo lote, fica meio complicado mesmo, né, fica tudo misturado. Porque a Bíblia diz que a gente precisa deixar pai e mãe, né, unir a sua esposa e se tornar uma só carne. Então, nós somos, lá na Clínica da Alma, defensores de quem vai casar, que possa casar e ter a sua casa. Porque você morar assim no lote, em cima, embaixo, do lado, é muita confusão. É importante a pessoa ter a sua casa, mesmo que seja alugado, mesmo que seja de 2 cômodos, mas é a sua casa, ali você exerce sua autoridade. Então, se ele está querendo que seja vendido, provavelmente ele não está gostando dessa questão, desse convívio. Porque quem é casado tem que ter sua casa e tem que ter a sua vida, as suas decisões, suas escolhas. Então, é uma questão aí de que, na realidade, precisa ser conversado. Eu entendo que a Bíblia diz que deixará pai e mãe. Então, esse é um processo. E quando não deixa, acaba trazendo problema, né? Então, e se a senhora for vender, ou seja, a senhora não é a única dona, seus filhos também são. Então, é uma coisa que vai ter que ser partilhada entre eles. Eu não sei o que vai sobrar para a senhora, vai dar para comprar uma casa. Então é uma questão que precisa ser realmente assim, buscar do Senhor a direção, a sabedoria, porque essa questão que a senhora realmente ficou dividida e qualquer mãe ficaria, né? De um lado os filhos e do outro lado o seu esposo ou o seu companheiro. Então é uma coisa assim difícil. Então, na realidade, realmente só precisa buscar uma direção do Senhor para que a decisão seja da melhor forma possível. Por quê? Porque não tem como agradar os dois senhores. Ou vai desagradar o seu cônjuge e vai desagradar os seus filhos. Então, essa é uma situação que eu particularmente, no Ministério Clínica da Alma, nós assim, orientamos. Eu sei que aqui na igreja é feita essa orientação no curso de noivos. Você quer casar? Então você tem que ter o seu espaço, mesmo que seja alugado. Essa coisa de morar com pai e mãe não é saudável, não é bom. Mesmo que seja, é só por um tempo, pastor, para a gente juntar dinheiro para comprar um terreno. Só que vai ficar acomoda, e não sai mais, acomoda. E depois as consequências vêm lá na frente. Espero que eu possa ter te ajudado aí na sua decisão. Até porque eu fiquei pensando, né, pastor? Ela tem que fazer aquilo que ela vai dar conta. Exatamente. Porque uma ou outra atitude vão ter algumas consequências. Então é importante ela saber o que ela aguenta, o que ela dá conta. Exatamente. Se ela vender, ela vai aguentar, às vezes, a represália dos filhos. Se ela não vender, ela vai aguentar ali a do esposo. Exatamente. Então é algo muito pessoal para a pessoa depois não arrepender e falar, eu fiz porque me orientaram para isso. Né? E cada um sabe da sua própria estrutura, outra coisa pastores? também, né? Se vender, vai dar para comprar para todo mundo? Exatamente. Tem que ver isso também. Então eu creio assim que é a questão que o pastor Rogério falou, questão até jurídica, procurar um orientador, um advogado, nesse sentido, né? um advogado para orientar, para ver o que deve. Agora, na questão dela da discussão lá, eu acho que ela tomou a posição certa. Ela não foi nem para um lado, nem para o outro. Né? O que nós estamos falando aqui? Sobre, né, instigar a pessoa e julgar contra a outra. Então, ela foi imparcial. Eu achei que ela tomou a atitude certa. Né? Não foi nem para um lado e nem para o outro. Ficou calada. Né? Que se ela fosse para um lado, ela ia criar mais ira no outro lado. Se ela fosse para o outro, ia criar mais ira no outro. Então, ia trazer um problema maior. Ela agiu bem. Eu vejo assim, não é? Ela tomou a posição certa, não. Né? Uma outra coisa interessante que a gente precisa rever nessa situação toda é o modelo de família que está estabelecida nesse território. Porque, de repente, nós podemos ter um modelo de família
que o outro, quando foi inserido, percebeu que não é um modelo de família saudável. Eu não estou falando que é ou que deixa de ser, mas é necessário rever se esse modelo de família que está estabelecido, né, dentro desse mesmo território que é esse lote, é um modelo de família saudável. Né? Então, aí é uma situação que precisa também ser repensada. A gente já está vendo que é uma família simbiótica, né? Então, assim, mora todo mundo junto ali. Tudo em nome do amor. Tudo em nome do amor. Cria essa simbiose que para cortar não é fácil. Não é fácil, não. Esse é um modelo que se chama de uma família simbiótica. E para a gente encerrar, vou pedir para vocês estarem orando. Você quer deixar uma palavra assim, para fechar com chave de ouro? Uma das coisas mais importantes que nós precisamos cuidar dentro de tudo que nós estamos falando nesses dias, né, esse 7º ponto que nós abordamos é justamente o ponto que Deus abomina. Não é? Então, que ele está a ponto de ter vômito. Não é? Então, eu acho que nós temos que cuidar das 7 coisas que nós abordamos aqui, mas essa que é justamente gerar divisão, intriga entre irmãos, é que nós temos que tomar o maior cuidado possível. Não é? Então, cuide disso, esteja atento, não é? Tudo aquilo que você fala, peça para o Senhor colocar aí, né, um vigia nos seus lábios, para que você possa, na realidade, abrir a boca com sabedoria e gerar o quê? Vida e não morte nos relacionamentos. Amém. Pastor Rogerinho, ora por nós, pastor. Senhor, como nós precisamos da Tua orientação, Pai. Como nós precisamos do Teu freio na nossa boca, para que nós possamos ter a nossa língua debaixo do controle do Senhor. Deus, em nome de Jesus, quantas feridas e quantas divisões, muitas vezes até sem querer, nós provocamos, porque não vigiamos e não usamos a nossa língua de forma conveniente. Perdoa-nos por isso, Pai, e ajude-nos a usar a nossa língua para proferir vida, para estabelecer a Tua vontade, para trazer o Teu reino, para gerar nesse mundo natural as impossibilidades da nossa razão, mas as possibilidades daquilo que o Senhor tem para fazer. Amém, o novo, a unidade, fazendo com que o amor se estabeleça e não a contenda, a divisão, a discórdia. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que foram alcançados por essa palavra e principalmente aqueles que estão vivendo situações onde sofrem por causa disso. Que o Senhor venha se unir a eles, estabelecendo o equilíbrio nesses relacionamentos e curando as feridas que foram causadas por causa da contenda. Porque o Senhor sofreu isso. E que toda dúvida, Senhor, seja dissipada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.